Amados irmãos, eu tenho uma mensagem que eu creio, pela bondade e misericórdia de Deus, assim como ela falou ao meu coração durante essa semana, nos estudos, eu creio também que ela irá falar com cada um dos irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Eu quero ler apenas um versículo, Deuteronômio, capítulo de número 30, apenas o versículo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória a Ele seja dada. Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 19. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Amém, amados irmãos? Somente este versículo para a nossa meditação nesta noite. Amados irmãos, eu quero ministrar nesta noite sobre o tema, a liberdade de escolha. Liberdade de escolha. E eu queria iniciar essa mensagem dizendo que a vida, ela é feita de escolhas. Cada dia, de forma consciente ou inconscientemente, nós decidimos caminhos que nos moldam, não apenas o nosso presente, mas também o nosso futuro. Eu quero que vocês entendam essa mensagem, não como um instrumento de acusação ou julgamento sobre erros alheios, mas eu quero que vocês entendam essa mensagem como um convite pessoal para a nossa reflexão. A mensagem desta noite, ela tem o propósito de nos fazer refletir. Que escolhas eu tenho feito e como posso, com a ajuda de Deus, errar menos e viver melhor. Que escolhas eu tenho feito e como eu posso, com a ajuda de Deus, errar menos e viver melhor. Essa mensagem, como eu disse, ela não é de condenação, mas de consciência. Não é sobre apontar falhas, mas reconhecer que a cada dia, a cada nova decisão, nós temos a oportunidade de escolher melhor, ou seja, escolher a vida, escolher o bem, escolher aquilo que nos aproxima de Deus. Aleluias. A liberdade de escolha é uma verdade da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, ela nos traz um presente, porque eu entendo que a liberdade de escolha que Deus nos deu é um presente que Ele nos dá a cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, ela nos traz uma grande responsabilidade. Todos nós, sem exceções, estamos sujeitos à falha. A palavra de Deus, ela nos mostra homens, exemplos de fé, cometendo erros em suas jornadas. E nós precisamos entender que errar faz parte da condição humana. Porém, nós sabemos que o único que não errou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz toda essa introdução porque, na verdade, esta palavra, ela nasce de um vídeo que eu estava ouvindo há dias atrás, e esse vídeo ele me impactou muito.
Esse vídeo era a história de um jovem de 22 anos que dizia, dentre outras coisas, que ele viveu uma vida totalmente desregrada, uma vida de uso de drogas, uma vida de baladas, de noitadas, uma vida totalmente sem nenhum tipo de freio, nenhum tipo de limitações, e ele admite que ele fez escolhas que trouxeram para a sua vida muitas dificuldades, muitos sofrimentos. E ele começou então a dizer nesse vídeo que determinado dia ele começou a se sentir mal e ele foi procurar um hospital. Ele estava vomitando sangue. E ele chegando nesse hospital, foi feito os exames e o médico então já o segurou ali no hospital e disse que ele precisava iniciar um tratamento, que ele tinha uma doença grave. Ele estava com câncer. Então ele fez alguns vídeos, e nesses vídeos ele disse que a partir daquele momento ele fez um retrospecto da vida dele, ele olhou para a vida pregressa dele e viu que ele havia feito muitas escolhas erradas, equivocadas, mas ele, ao saber que estava com câncer, ele então resolve buscar a Deus, ele resolve lutar contra a sua doença, e ele lutou grandemente contra essa doença, mas há alguns dias atrás ele veio a óbito. E então ele deixou esses vídeos gravados para que o testemunho dele fosse um alerta para cada um de nós e para os jovens que pudessem estar ouvindo aqueles vídeos. Então essa história ela me deixou muito impactado e me fez refletir nesse tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, como eu já disse, a nossa liberdade de escolha. É fato, meus irmãos, que independente da maneira com que nós vivemos, e eu não estou dizendo que ele, por ter vivido uma vida desregrada, ele foi acometido daquela doença, não é isso. Nós podemos viver uma vida totalmente regrada e também passarmos por essa dificuldade. Eu não estou aqui dizendo que a forma com que ele viveu foi o que causou a doença, não, porque independente, cada um de nós aqui sabemos o que Jesus disse, que no mundo nós teríamos aflições. João 16:33 diz isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu não quero que vocês entendam que isso é uma regra, mas eu estou dizendo que eu ouvi o testemunho desse rapaz, e isso me fez pensar na nossa liberdade de escolha, e isso me fez pensar em como nós estamos vivendo a nossa vida aqui nessa terra. Mas de uma coisa eu não posso jamais contrariar: é fato que as nossas escolhas têm consequências, seja para o bem ou seja para o mal. E na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, no versículo 7, ele diz: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Oh, glórias! Oséias capítulo 6, versículo 7 diz: semearam ventos e colheram tempestades. Não podemos transferir o intransferível. O texto que nós lemos nesta noite, ele faz parte do discurso que Moisés fez ao povo de Israel. Olha que maravilha, irmãos. Moisés havia conduzido o povo até próximo à terra de Canaã.
mas Deus havia dito para ele que ele não adentraria a terra de Canaã. Então, antes de Moisés morrer, ele reúne aquele povo de Israel, e aquelas pessoas que foram reunidas ali eram filhos daquela geração que pereceu no deserto, porque aqueles de 20 anos para cima, eles morreram no deserto por conta da sua rebeldia. Eles morreram no deserto porque eles não foram fiéis à palavra de Deus. Mas agora Moisés, ele repete toda a lei, para aquela nova geração que adentraria a terra de Canaã. Por isso que o livro Deuteronômio significa segunda lei, repetição. Quando você lê as escrituras, você chega em Deuteronômio e você fala, mas eu já li tudo isso aqui. Mas é porque Moisés está repetindo, Moisés está falando novamente a lei para aqueles jovens que não pereceram, mas agora vão adentrar a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Então Moisés, ele renova a aliança de Deus com aquele povo, proferindo nesta noite as palavras que nós acabamos de ler. Ele diz: os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra ti, que te propus, preste atenção, amados irmãos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha que coisa linda, Deus falando: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aleluia. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto, amados irmãos, duas coisas. E a primeira delas é que Moisés, ele invoca o céu, ou melhor, os céus e a terra, como testemunhas, ou seja, céu e terra simboliza nesse contexto testemunhas universais e permanentes. Glória a Deus. Ou seja, essa aliança, ela não tinha apenas um caráter local, mas toda a criação assiste o compromisso das palavras do Senhor, como se as palavras do Senhor, naquele momento, ela ecoasse para toda a eternidade. Por isso que nós estamos usando o princípio desse texto. Pode falar assim, você pode falar, irmão Marco, mas você está pregando o Antigo Testamento. Não, mas os princípios do Antigo Testamento, eles são aplicados no Novo Testamento. Então aqui nós temos o princípio. E qual é o princípio? Mateus 24:35. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluias. O cosmo, ele pode até desaparecer, mas as palavras de Deus, elas duram para toda a eternidade. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, que me traz uma curiosidade, é que Moisés, ele propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ele aconselha o povo que escolha uma vida, ou seja, Deus dá a direção, Ele nos orienta. Então nós podemos pensar através das Sagradas Escrituras, e aqui eu começo a falar um pouco sobre a nossa liberdade de escolha, porque esse texto ele nos revela isso. Deus nos propõe e ainda diz: é melhor que você escolha a vida, é melhor que você escolha a bênção. Olha que coisa mais maravilhosa, amados irmãos. Deus, Ele dá a direção e Ele nos orienta. Então nós podemos entender através das Sagradas Escrituras que desde a criação Deus dotou o homem de liberdade para escolher entre o bem e o mal. Sabemos que Deus é o único ser absolutamente livre para fazer, para agir como, quando e onde Ele quer. Isso é um fato inquestionável. Mas Deus também deu ao homem a liberdade de obedecer
ou desobedecer a sua palavra, ou seja, Ele nos deu autodeterminação para fazermos as nossas escolhas. Irmão Marcos, e aonde que você se embasa nisso? Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Deus disse para Adão e Eva: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Se Deus tivesse criado o homem sem pensamento, ou seja, intelecto, sem sentimento, ou seja, razão, e sem volição, ou seja, vontade, não faria sentido Deus responsabilizar o homem por as suas escolhas, sim ou não? Não faria sentido. Deus dá uma ordem, e junto com a ordem Ele traz uma penalidade. Se o homem não tivesse a liberdade de escolher, não faria sentido Deus dar essa ordem para o homem. Como Deus daria uma lei moral para o homem, após criá-lo, se ele não pudesse cumpri-la? Se ele não tivesse a liberdade de fazer ou não fazer a sua escolha livremente? Eu penso que seria como o Deus criando o homem para andar e dissesse para ele: agora eu quero que você voa. Não faz sentido, amados irmãos. Então, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, e eu estava conversando agora há pouco com o Rodolfo, antes do culto, alguns dizem que nós não temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolhas. Eu respeito, mas eles fundamentam isso muitas vezes dizendo que dentro das Escrituras nós não encontramos a palavra livre-arbítrio. Isso é uma grande verdade. A palavra livre-arbítrio não se encontra nas Escrituras. Assim também como nós não encontramos a palavra trindade. Mas nós cremos em um Deus trino, porém uno. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então, o que nós precisamos entender é que a sabedoria de Deus, na verdade, a sabedoria de Deus, ela não exime a responsabilidade do homem. Não exime a responsabilidade do homem. A soberania de Deus e o livre-arbítrio, eles são inseparáveis. Eles andam lado a lado nas Escrituras. Deus deu ao homem o poder de autodeterminação. O fez responsável pelas suas escolhas e ações. E o que é interessante é que Deus não nos fez robôs em suas mãos. Deus não nos fez fantoche em suas mãos. Pelo contrário, Deus nos deu a liberdade de escolha. E como eu já disse, essa é uma das maiores provas de amor de Deus para conosco. E é tão interessante, amados irmãos, que Deus nos ama tanto, que Ele nos deu a liberdade de escolher amá-lo e adorá-lo, mas de forma livre, sem imposição. Olha que coisa mais linda. Oh glórias, Deus te deu, irmão, a liberdade de escolher amá-lo e adorá-lo. Ele não vai impor isso para você. Aí eu faço uma pergunta para a amada igreja: vocês acreditam que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus Onipresente, o Deus Onisciente, se Ele quisesse, agora, com um estalar de dedos, Ele não colocaria todos os seres humanos de joelho diante dEle? Sim ou não? Agora eu pergunto para a igreja: por que Ele não faz isso? Por que Deus não faz isso? Porque Ele respeita as nossas escolhas, amados irmãos. Ele quer ser amado e adorado, sem ser por uma imposição forçada. Mas Ele quer ser amado de forma voluntária, pois o amor real, Ele exige uma liberdade de resposta.
Alguém aqui dos casais gostaria que a sua esposa ou o seu esposo o adorasse por imposição? Você vai ter que me amar, você vai ter que me adorar, você vai ter que estar... Não, irmãos, é a mesma coisa de nós com Deus. Deus, Ele não vai impor isso a nós, porque Ele nos deixou a liberdade de escolha. Então Deus propõe, e o homem responde com a sua liberdade de escolha. Adão usou o seu livre-arbítrio a sua liberdade de escolha para desobedecer a Deus, irmãos. Sua escolha quebrou a comunhão com Deus, trouxe morte espiritual imediata e posteriormente a morte física. A escolha de Adão foi a grande tragédia da humanidade, porque por meio da sua liberdade de escolha, o pecado entrou no mundo, diz Paulo em Romanos 5,12, e por meio do pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja só, a escolha de Adão refletiu em toda a humanidade. Sua liberdade de escolha foi usada para se afastar de Deus e causar uma desordem em toda a humanidade. Nós temos ainda outros exemplos na palavra de Deus, personagens que usaram mal a sua liberdade de escolha e trouxeram consequências gravíssimas para as suas vidas. E nós, além de Adão e Eva, nós temos Caim. Logo no capítulo 4 de Gênesis, a palavra de Deus diz que ele escolheu fazer o mal ao invés de fazer o bem, mas Deus disse para ele, Deus nos orienta, irmão, Deus nos propõe, mas é nós que fazemos a escolha. Todos os dias Deus fala, não vai por aqui, não vai por ali, volta, vai para frente. O Espírito Santo está falando, mas muitas vezes nós não estamos atentos, com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, e nós fazemos as nossas escolhas segundo os nossos desejos, segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa natureza humana, e nós erramos. Olha só, capítulo 4, versículos 6 e 7, Deus disse para Caim, por que você está furioso? Olha Deus falando comigo, com você, por que você está furioso? É uma condição, não é? Se você fizer o bem, então será aceito. Mas se fizer o mal, saiba que o pecado o ameaça a porta. Deus alertou Caim. Deus falou, Caim, não faça isso, não cometa esse homicídio. Mas o que aconteceu? Caim não foi atento à voz de Deus, e ele então fez a sua má escolha. Ele propôs no seu coração escolher o mal, e sofreu as suas consequências. Ele matou o seu irmão Abel. Amados irmãos, nós vivemos no meio de uma sociedade relativizada, que não tem a palavra de Deus como a verdade absoluta. Nós vivemos em meio a uma sociedade que usa a sua liberdade de escolha para praticar a libertinagem. Por isso que nós estamos vivendo esses tempos difíceis, onde muitos estão chamando luz de trevas e trevas de luz. Estão chamando o doce de amargo e o amargo de doce. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. E nós precisamos entender que há uma grande diferença entre liberdade e libertinagem. Liberdade é fazer o que devo e não o que quero. Libertinagem é fazer o que quero e não o que devo. É por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas 5,13, ele diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, mas que essa liberdade não venha dar ocasião a carne, a nossa natureza humana pecaminosa. Amados irmãos, muitos hoje, infelizmente, estão colhendo consequências doloridas para as suas vidas, porque usaram mal a sua liberdade de escolha. Acreditaram em si mesmo, acreditaram em conselhos errados,
e deixaram de ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17:17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados irmãos, muitos acreditando que são livres e que podem fazer tudo o que o seu coração enganoso lhe apraz, está caminhando, como diz o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: há caminhos, ou seja, estilo de vida, decisões, que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2, no versículo 19, na parte B, ele diz que tudo aquilo que nos domina, de tal coisa nós nos tornamos escravos. A lei espiritual da semeadura da palavra de Deus é imutável. Se nós plantarmos laranja, nós não iremos colher abacaxi. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Amados irmãos, eu quero que vocês entendam que eu não estou pregando um Deus irado, um Deus que está lá no céu, olhando para nós, e a partir do momento que nós erramos, Ele já nos pune. Não, não é isso. Eu não estou pregando esse Deus. Aliás, a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo de número 10. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra quando eu e você somos guiados pela sua palavra, quando nós somos atentos à voz do seu Espírito, quando nós fazemos as escolhas segundo a sua vontade e não a nossa vontade. Porém, quando nós fazemos as escolhas erradas, quando nós violamos a sua palavra, isso tem consequências, amados irmãos. Não podemos fugir dessa realidade. Essa é uma verdade bíblica. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, permitidas. Olha que lindo. Todas as coisas, irmãos, é permitida para mim e para você. Olha só, Deus te deu tanta liberdade que Paulo falou: tudo que você quiser fazer, você pode fazer. Mas aí ele continua o versículo, ele diz assim: mas nem todas me convêm. Olha que maravilha. Tudo me é lícito, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, nem todas as coisas me ajudarão, me serão úteis, me serão produtivas. Nem todas as coisas me edificarão, me farão crescer em sabedoria, graça e bem-aventurança. Amados irmãos, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos edificam, diz a palavra do Senhor. Não há dúvida de que nós, ao usarmos mal da nossa liberdade de escolha, nós sofreremos consequências que nós poderíamos ter evitado. Sim ou não? Para pensar. Eu já fiz tantas coisas que hoje eu olho para trás e fico pensando: eu não deveria ter feito aquilo, mas louvado seja Deus, que Ele perdoou, que Ele me deu uma nova oportunidade, que Ele restaurou a minha vida, a sua vida. E o interessante é que muitas vezes quando nós fazemos escolhas erradas, irmãos, as consequências não são só para nós. Nós respingamos nas pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão próximas de nós. Muitas vezes as nossas escolhas trazem consequências ruins para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para as nossas famílias. E eu me lembro aqui agora, Deus traz à memória um texto que está no Antigo Testamento, mas ele serve para nós mostrarmos o quanto isso é verdadeiro.
Deus havia falado para Josué que eles não deveriam pegar dos despojos da cidade de Jericó, mas tinha um homem chamado Acã. Esse homem, o nome dele significa perturbador, porque ele perturbou realmente o povo de Israel quando ele fez a escolha de ir e tomar dos despojos. Ele furtou uma capa babilônica, ele furtou alguns ciclos de prata, alguns quilos de ouro, e ele levou, escondeu esses objetos, e Deus havia falado que não era para tomar dos despojos. Mas resumindo, a palavra de Deus diz que isso foi descoberto, porque Deus revelou para Josué, ele se apresentou, e as consequências não foi só para ele, foi para ele, para a família dele, para os animais dele. Então vejam só, quando nós fazemos más escolhas, nós não trazemos problemas só para nossas vidas. Um filho nas drogas, ele traz problemas para toda a família. Uma pessoa no alcoolismo, ela traz problemas para toda a família. Nós vemos escolhas que respingam não somente naquele que fez, mas naqueles que estão ao redor dele. Então, meus amados irmãos, nós podemos, além desses exemplos que eu dei, nós podemos citar alguns outros exemplos do nosso dia a dia. Quando nós tomamos decisões financeiras irresponsáveis, nós fazemos uma escolha de gastar mais do que nós podemos gastar. Qual é a consequência? Ansiedade, perda da paz, endividamento, as escolhas de relacionamento tóxicos, ignorar os sinais claros de ciúmes, de desrespeito, de manipulação. Qual é a consequência? Desgaste emocional, traumas. Orgulho e falta de humildade, escolha não ouvir conselhos, achar que está sempre certo. Qual é a consequência disso? Erros repetitivos. Vícios e excessos, como eu já disse, escolha, consumo descontrolado, álcool, jogos, redes sociais, consequência, dependência, perda de controle. E aqui, para nós terminarmos esses exemplos, negligenciar a vida espiritual, escolha, viver sem direção de Deus. Qual que é a consequência disso? Vazio interior, perda de propósito, decisões sem sabedoria. Amados irmãos, eu creio que vocês estão entendendo a mensagem. A nossa liberdade de escolha que Deus nos deu é um presente maravilhoso. Mas junto com essa liberdade, também vem uma grande responsabilidade. E agora eu vou usar uma palavra do pastor Everson, que ficou gravada no meu coração. Liberdade sem responsabilidade não é graça, é desgraça. É forte isso, né? Liberdade sem responsabilidade não é graça, é desgraça. Então nós precisamos entender uma coisa tremenda que Deus fala ao meu coração. As nossas escolhas terrenas, elas têm reflexos eternos, amados irmãos. Elas não são só para essa vida. Olha que coisa mais maravilhosa. Por que eu digo isso? Porque é aqui que eu e você escolhemos onde é que nós queremos morar eternamente, porque a palavra de Deus diz que nós não teremos uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Não é isso que diz o livro de Hebreus? Que está ordenado ao homem morrer uma única vez, e após isso o juízo. Então, eu e você, enquanto temos o fôlego de vida, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos a oportunidade de fazermos a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida, que é servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. E eu sei que você já fez essa escolha. Eu sei que você já escolheu, porque quando eu leio as Escrituras, eu entendo que até a minha salvação, a sua salvação, ela está condicionada a uma escolha. É verdade, irmão Marcos? É. Quando você lê Marcos 16, diz: aquele que crê será salvo. Escolha. Aquele que não crê já está condenado, está condicionado ao crer e ao não crer.
ou eu estou errado? É uma escolha individual que eu e você fazemos. Por isso, quando eu leio as Escrituras, eu começo a entender que Deus, Ele não envia ninguém para o inferno. Olha que coisa mais linda. Deus não envia ninguém para o inferno, irmão. Você escolhe ir para lá. Quando você e eu viramos as costas para a graça de Deus, quando eu e você não reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós escolhemos irmos para esse lugar de tormento. Porque Ele deu a liberdade para você, Ele deu a liberdade para mim. Eu acho lindo porque Jesus, Ele sempre está nos convidando. Quando Ele diz em Mateus 11, Ele diz: vinde a mim. Ele está chamando, vinde a mim. É você que escolhe se você quer ir ou não quer ir. Ele está te chamando, aleluias. Quando eu leio a palavra de Deus, eu encontro em Mateus 16, 26, Jesus dizendo: aquele que quiser. Olha só, aquele que quiser, não é uma escolha. Você quis vir aqui hoje, você decidiu vir aqui hoje, você está aqui hoje porque você disse: eu vou na igreja hoje. Mas se você dissesse: eu não vou na igreja, você escolheu livremente, você fez a sua escolha. Então Jesus diz em Mateus 16, 26, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta. Jesus não arromba a porta de coração, amados irmãos. Ele não arromba, mas o diabo sim. Esse entra sem pedir autorização, porque ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Mas a palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, se você abrir a porta do seu coração, ele diz: eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Aleluias. Jesus está todos os dias dizendo a mesma coisa, porque é o mesmo princípio que ele usou Moisés, que é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Moisés é uma tipologia de Cristo. Ele disse através de Moisés: hoje eu proponho diante de vocês a vida e a morte. Amados irmãos, a nossa liberdade de escolha, ela dependerá de cada um de nós, porque a salvação, ela é individual. Mãe não salva filho, pai não salva filho, marido não salva esposa, esposa não salva marido, porque a palavra de Deus diz em Romanos 14:12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A salvação é individual, essa escolha é minha, essa escolha é tua. Deus deixou para nós a liberdade de escolher, e eu fico maravilhado quando eu leio as Escrituras, porque Jesus, Ele caminhou durante 3 anos e meio nessa terra, como Deus encarnado no homem, e eu vejo Ele pregando a palavra, eu vejo Ele curando enfermos, eu vejo Ele ensinando, mas Ele nunca impôs nada para nenhum daqueles que Ele pregou, que Ele curou, que Ele ensinou. Pelo contrário, Ele foi rejeitado. O próprio Filho de Deus pregando aqui nessa terra, Ele foi rejeitado. E o pior de tudo, rejeitado pelos religiosos, aqueles que tinham as Escrituras nas mãos, que poderiam ter a capacidade de olhar para Jesus e ver que o ministério dele era o ministério do Messias que eles esperavam. Mas o que eles fizeram? Eles rejeitaram Jesus, eles não creram em Jesus. E quando Jesus então chega próximo de Jerusalém, eu acho lindo quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocá-los debaixo de minhas asas, proteção, como a galinha coloca os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Escolha.
Eles escolheram não aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles fizeram a escolha, e nós sabemos o que isso resultou futuramente. O templo foi destruído, os romanos adentraram em Jerusalém, houve-se mortes, muitos foram presos e muitos se espalharam, e eles só voltaram a ser nação em 1948, inclusive com o voto de um brasileiro. Então vejam só, irmãos, eles fizeram as escolhas dele, e eu aqui estou me lembrando de uma escolha. Jesus e Barrabás, eles dizem: solta Barrabás e crucifica Jesus. A palavra de Deus diz que a multidão escolheu isso. Então nós temos a liberdade de Deus, nós temos nesta noite a liberdade de fazermos as nossas escolhas, porque Deus deixou para nós essa liberdade, como eu disse, que é um dos maiores presentes de Deus para a vida do ser humano. E eu quero terminar a mensagem dizendo que a primeira escolha eu e você já fizemos, que é escolher viver com Jesus. Glória a Deus, porque essa é a base de todas as escolhas. Pois sem Ele, Ele disse, nós nada podemos fazer. João 15:5, eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, nada podemos fazer. Então nós já temos a melhor escolha na nossa vida, que é viver com Jesus. Nós também precisamos alinhar a nossa mente, o nosso coração, a verdade de Deus, lendo a palavra, porque Paulo escreve em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, repreender e ensinar. Então nós precisamos, amados irmãos, alinhar a nossa mente e o nosso coração à verdade de Deus, refletindo antes de agir, buscando entendimento na palavra do Senhor. Nós também precisamos buscar direção antes de decidir. Quantos de nós temos o hábito de orar antes de tomarmos uma decisão, seja ela qual for? Uma decisão muito pequena, irmãos, que muitas vezes parece algo insignificante, mas nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus. De que maneira? Que não seja feita, Senhor, a minha vontade, mas a tua vontade. Olha, Jesus, ele viveu totalmente dependente do Pai, e antes de ser crucificado, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele disse isso por 3 vezes, mas no final da oração ele diz: mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aleluia. Jesus andou segundo a vontade do Pai, segundo a direção do Espírito Santo. E eu e você, como temos andado? Oh, aleluias. Nós precisamos escolher o que edifica e não só o que agrada. Escolher coisas baseadas em valores, em verdades, em propósitos. Amados irmãos, eu sempre digo para os meus filhos uma frase, e eu acho que ela se encaixa hoje nessa mensagem. Eu sempre digo para eles assim: filhos, o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Deus deixou a sua palavra, Ele não escondeu de nós nada. Então, se com eles não deram certo, com esses personagens bíblicos, homens cheios da graça, do poder e da unção do Espírito, com nós também não vai dar certo, irmão. Por isso que nós precisamos aprendermos com os erros dos outros. Ou seja, algo que eu estou vendo que não deu certo, eu não quero aquilo para a minha vida, porque se não deu certo na vida daquela pessoa, também não vai dar certo na minha vida. Eu vejo Jesus orando. Antes de escolher os seus 12 apóstolos, Jesus passou a noite em oração, amados irmãos, diz Lucas 6:12. Então nós precisamos entender que a liberdade que Deus nos deu é algo que nós precisamos exercê-la com sabedoria, com discernimento. Nós precisamos exercê-la através da palavra,
dirigido pelo Espírito, porque a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito de Deus usa para nos guiar. Então, quando eu estou cheio da palavra de Deus, eu estou cheio do Espírito de Deus, e quando eu estou cheio do Espírito de Deus, eu não faço escolhas através da minha natureza humana pecaminosa, mas eu faço as escolhas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Então eu e você precisamos, diante desta mensagem, sair daqui hoje pensando: Senhor, me ajuda a fazer as melhores escolhas. Me ajuda, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, Senhor. Não me deixa, Senhor, ser enganado pelo meu coração, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração e mais corrupto, quem o conhecerá? Somente Deus. Muitas vezes a gente se engana por olhar, por se encantar com algumas coisas, porque nós somos muito seletivos, mas que nós possamos pararmos, olharmos para essa situação, estarmos com os nossos olhos espirituais abertos, para que nós não venhamos fazer escolhas erradas e trazer consequências muitas vezes irreversíveis. Você pode falar: e aí, irmão Marcos, qual é essa escolha? Eu posso citar uma. Um homem casado, que adultera, que trai a sua esposa e contrai o vírus do HIV. Ele não trouxe uma consequência séria para a vida dele? E outras pessoas irão pagar por conta dessa má escolha que ele fez. Então eu digo que nós precisamos, assim como a Bíblia nos ensina, olharmos para as Escrituras e entendermos que, eu falei de adultério porque eu lembrei de Davi. É óbvio que não tem nada a ver essa questão da doença sexual, mas quando Davi olhou para Betseba e adulterou com Betseba, olha as consequências que ele trouxe para a vida dele. O filho morreu, a família de Davi passou por situações difíceis, os seus filhos se levantaram contra ele, e o pior de tudo, irmãos, é que não foi só o adultério de Davi e as consequências para a família dele, mas também foi para a família de Urias, porque Urias pagou o preço do erro de Davi. Ele foi colocado na frente da batalha para morrer. E diz a palavra de Deus que não foi só Urias que morreu, 37 soldados de Israel morreram. Então você veja, a escolha de um homem, uma escolha errada que nós fazemos, quantas pessoas nós podemos prejudicar, quantas consequências ruins nós podemos trazer para muitas pessoas que não tem nada a ver com as nossas escolhas. Então eu quero que você saia daqui hoje lembrando que Davi adulterou com Betseba e colheu coisas difíceis. Deus o perdoou, porque quando o profeta Natan chega e diz, e ele conta aquela historinha da ovelhinha, e Davi ficou irado com a história, o profeta Natan falou: esse homem é você, Davi. Ele disse: pequei contra Deus. E o profeta falou: Deus já te perdoou, mas as consequências do seu pecado não vão deixar de vir. Você está entendendo? Deus nos perdoa? Óbvio. Ele já te perdoou? Óbvio. Você já é lavado, remido, justificado e santificado pelo sangue de Jesus? Óbvio. Você já aceitou Jesus, você já tem Jesus na sua vida, você já recebeu a salvação em Cristo, você já tem o seu nome escrito no livro da vida, você já tem o Espírito Santo habitando em você. Glória a Deus, aleluia, sim. Mas nós ainda estamos num processo, nós ainda temos a nossa natureza humana pecaminosa, e nós então podemos fazer escolhas erradas que podem trazer grandes consequências para a nossa vida. Eu não estou falando de salvação. Você é salvo em Cristo Jesus pela graça. Você foi lavado, remido, justificado e santificado pelo sangue de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou falando agora, a partir desse momento que você
recebeu o Espírito Santo, quem está sobressaindo na sua vida? É o Espírito Santo de Deus? Ou ainda é a sua natureza humana pecaminosa? Ou ainda é a sua carne que está sobressaindo? Porque nós, todos os cristãos, ele tem duas naturezas: a velha natureza e a nova natureza. Eu e você temos essas duas naturezas, e a velha natureza, ela tem que estar mortificada em Cristo Jesus, aleluia. Por isso que Paulo fala: eu estou crucificado com Cristo, glória a Deus. Nós estamos, irmãos, mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós não formos transformados em um corpo glorificado como o do Senhor Jesus, porque só assim nós iremos entrar no céu e lá não haverá pecado. Nós estamos sujeitos a cairmos, nós estamos sujeitos a fazermos escolhas erradas. Por isso essa palavra diz hoje, como eu e você temos usado a nossa liberdade de escolha, amado irmão. Essa é a palavra, para nós sairmos daqui hoje refletindo, como que eu tenho usado esse livre-arbítrio que Deus me deu? É para a glória do nome dEle? Ou eu estou ainda vivendo como um cristão carnal? Porque existe o cristão carnal. Paulo fala isso em Coríntios: eu não posso chamar vocês de espirituais, mas de carnais, porque vocês estão tendo divisões, brigas, contendas, então vocês estão agindo como um cristão carnal. Então que você saia daqui hoje entendendo que Saul também fez uma escolha. Ele se rebelou contra Deus, ele desobedeceu a Deus, e nós sabemos o final de Saul. No Novo Testamento, para finalizar, nós encontramos Judas Iscariote, caminhou com Jesus, foi um dos 12. Eu creio que Judas curou, que Judas pregou o Evangelho, que Judas expulsou demônios, mas no final ele fez uma escolha que foi trágica para a sua vida. Ele escolheu trair Jesus por 30 moedas de prata. E nós sabemos o que aconteceu com ele. Aquela dor da traição fez com que ele se suicidasse. Mas eu quero que você entenda: Jesus já te perdoou, Jesus já te regenerou, justificou e santificou, mas você tem ainda essa liberdade de fazer a sua escolha. Então eu termino essa palavra dizendo o seguinte: o texto que nós meditamos não é apenas um chamado antigo, ou seja, para o Antigo Testamento, mas uma verdade viva para nós hoje. Somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Deus nos deu esse presente da liberdade de escolha, junto com uma grande responsabilidade. Como nós falamos, homens cheios do Espírito Santo falharam, assim como nós também falhamos. Mas mesmo assim, somos chamados a crescer e amadurecer, porque nós entendemos que o único que não pecou foi Jesus. Então nós seguimos o seu exemplo, aprendendo no processo dessa caminhada que mesmo errando, Ele nos perdoa, nos dá oportunidade de recomeçarmos. Nunca nos esquecendo que a melhor escolha nós já fizemos, que é servir a Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador. E eu termino a palavra com João 1, verso 12, que diz: e todos quantos o receberam, ou seja, todos quantos o aceitaram, o escolheram, a palavra de Deus diz que Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você é um filho de Deus porque você fez a melhor escolha da sua vida. Você escolheu Jesus, e Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, e Ele um dia voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Irmãos, eu preguei mais de 50 minutos, e eu fiquei empolgado,
E vocês me ouvindo aí, quietinhos, obrigado. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu a graça, Senhor, essa graça de podermos, Senhor, termos escolhido o Seu Filho Jesus como sendo o nosso único e suficiente Salvador. Nós te agradecemos, Senhor, porque através dessa escolha, que é a maior escolha das nossas vidas, nós temos, Senhor, a presença do Teu Espírito, nós temos a alegria da Tua salvação, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos a verdadeira paz, nós temos a alegria, nós temos o amor, nós temos, Senhor, o fruto do Teu Espírito habitando em nós. Mas nós sabemos, Senhor, através da Tua palavra também, que nós ainda estamos num processo, numa caminhada rumo à Nova Jerusalém. E enquanto nós não chegarmos lá, Papai, nós teremos aqui, Senhor, muitos desafios, muitas escolhas a serem feitas. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a fazermos as melhores escolhas, dirigidos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, e que não seja a nossa vontade, mas seja a Tua vontade que reine na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Glorificado, exaltado é o Teu nome.